Bom dia, mais uma manhã com Cristo, chegando aos lares, a todos nós, a todos vocês. O tema de hoje é Desafetos, que está no livro Através do Tempo, edição LAC, capítulo 41. Mais uma reflexão do Emmanuel sobre o amor aos inimigos, né? A gente tem feito muitas reflexões aí sobre os textos do Emmanuel. E vamos ler então o texto de hoje para que a gente possa fazer a nossa reflexão. Amar os nossos adversários desde o presente, ofertando-lhes o coração em forma de tolerância e trabalho, devotamento e ternura, é a fórmula exata para a solução dos grandes problemas que tantas vezes, por invigilância e leviandade, endereçamos lamentavelmente ao futuro. Lembremos de que ainda ontem acalentávamos antipatia e desafetos, cultivando o ódio, a afeição de serpe no seio. Recordemos que semelhante traço de treva algemávamos o espírito a largas sendas inferiores, impondo-nos reencarnações difíceis e angustiosas no campo de purgação da experiência terrestre. Enlenhados a eles, renascemos no mundo e porque se nos retarde o amor, nos testemunhos de paciência e compreensão, somos constrangidos pela justiça perfeita a recebê-los compulsoriamente nas teias da consanguinidade, convertendo-se-nos o templo familiar em triste reduto de sofrimento. É assim que, reinternados na terra, quase sempre acolhemos na forma de entes amados, velhos inimigos que se origem no santuário doméstico em nossos credores intransigentes. Surgem por filhos tiranizantes e ingratos, ou parentes invulneráveis ao nosso melhor carinho, obrigando-os a mais doloroso acerto, porque, estruturando em suor e pranto, quando o nosso perdão puro e simples conseguiria fundir a bruma alvitante da crueldade em brisa de esquecimento, para que não estejamos amanhã em lares metamorfoseados em pelourinhos, por força dos corações queridos que o resgate transforma em verdugos e inquisitores de nossos dias, saibamos amar. Desde hoje, os que nos apedrejam o firam, atormentem e caluniam, porque, em verdade, o mal é apenas mal para aqueles que o fazem, transmutando-se em bem naqueles que o recolhem entre a paz do silêncio e a prece da humildade, por saberem que a vida é sempre a luz de Deus. Meu mano, aqui falando da questão dos inimigos ligados à consanguinidade. Muitas vezes a gente passa grandes problemas familiares. Temos grandes desafetos, muitas vezes, dentro das nossas famílias. E a gente se questiona o porquê, né? Por serem da família, não deveriam ser desafetos, pensamos, né? E a gente tem que analisar a sabedoria divina, né? Alguns inimigos que nos acompanham por diversas encarnações não se apresenta, assim, oportunidade de reconciliação. E aí o que a providência divina nos faz? Nos une pelos laços consanguíneos, coloca esses indivíduos na mesma família do que a gente. Porque de inimigos que muitas vezes eram terríveis, passam a ser parentes que nos questionam, que não nutrem um sentimento muito positivo para com nós. Mas existe uma situação que é a questão da família. Isso por si só já consegue amenizar a situação. Se o teu parente é um inimigo que você muitas vezes não consegue tolerar, imagina se não fosse teu parente. Imagina a situação que seria.
filhos que odeiam pais. A gente fica achando, vamos chamar, isso é uma ingratidão, uma coisa terrível. Mas a gente tem que entender que existe uma história longa por trás disso tudo. Grandes prejuízos causados. Ambas as partes se prejudicaram, se atacaram, se mataram. E aí a gente começa a compreender que, por pior que seja a situação, ela está amenizada. E, claro, com o decorrer do tempo, se tivermos consciência, se soubermos vivenciar essas dificuldades dentro das nossas famílias, vamos diminuindo o atrito com esses antigos inimigos, algozes e vítimas do passado. Não reclame nem culpe Deus por ter pessoas que são desafetos seus dentro da família. Agradeça. E peça a Deus que te ampare, que te dê forças, sabedoria para lidar com elas. Às vezes é uma oportunidade que você está tendo de resgatar um débito gigantesco do passado. Não temos inimigos gratuitos, principalmente dentro dos nossos lares. Pessoas que não pensam como a gente é normal. Inimigos, existe um motivo. Nós que acreditamos na pluralidade das existências, temos consciência de que essas pessoas não estão à toa, não caíram de paraquedas dentro das nossas famílias. E também nós não caímos de paraquedas dentro da família dele, porque às vezes nós somos os diferentes, nós somos os problemáticos. E a gente precisa olhar para a vida de maneira melhor. A hora toca, gente. Está no momento. Já passou da hora de nós buscarmos reconciliarmos com os nossos inimigos. Enquanto estamos com ele a caminho, ou seja, enquanto estamos vivendo essa vida com eles, depois pode ser tarde. Depois vamos voltar outras vezes, vivenciando essa guerra, essa briga. Se teu filho é ingrato, se teu pai não te trata como você acha que devia, se teu irmão também não é do jeito que você queria, pense na oportunidade que Deus está te dando de se reconciliar com ele. Temos tantas situações, o Emmanuel aqui vem nos falando tanta coisa. Ele fala que, aliados a esses indivíduos, nascemos no mundo e porque se nos retarde o amor, nos testemunhos de paciência e compreensão, somos constrangidos pela justiça perfeita, que é a justiça de Deus, a recebê-los compulsoriamente nas teias da consanguinidade, convertendo-nos o templo familiar em triste reduto de sofrimento. Tudo só acontece pela nossa dureza de coração. Porque se nós tivéssemos buscado a reconciliação, nós hoje estaríamos convivendo com eles, não como inimigos, como algozes, como pessoas que nos levam a sofrimento. Tudo estaria acontecendo de uma forma bem melhor. É assim que, reinternados na Terra, quase sempre acolhemos na forma de entes amados velhos inimigos que se origem no santuário doméstico e nossos credores intransigentes. Porque os nossos parentes são credores intransigentes. Porque eles botam o dedo na ferida. Porque eles nos conhecem a fundo. Eles nos acusam. Eles nos cobram. Se nós retribuirmos, vamos continuar a alimentar esse estado de coisa que é a inimizade, que já vem se arrastando há muito tempo, gente. Não se ache o certo. Tente se reconciliar. Se acha superior, demonstre superioridade nas suas atitudes. As
superioridade só se demonstra com atitudes. Envergadura espiritual não é teórica, é prática. Temos muitos problemas dentro das nossas casas, muitas vezes, nos nossos lares. Pessoas que casam e depois ficam falando mal do marido, da esposa, por décadas, ao invés de buscarem uma conciliação, de buscarem um meio termo para as questões que são polêmicas dentro do lar. Às vezes, temos filhos que são problemáticos. Temos irmãos que são problemáticos. O Evangelho de Jesus está aí para nos mostrar o caminho para que tudo isso se solucione. Para que esse inferno que muitas vezes se transforma no nosso lar deixe de ser inferno e vire um lugar de harmonia, de paz, de amor. Tudo depende das nossas atitudes, das nossas escolhas. Tudo depende disso. Começa aqui, no pensamento. Depois chega no verbo e aí se concretiza nas atitudes. Façamos dias melhores para as nossas vidas. Vamos ser mais tolerantes. Vamos ser mais indulgentes. Vamos levar em conta as dificuldades do outro também. E as nossas vidas serão bem melhores. Que essa reflexão, que é uma reflexão importante, porque é a reflexão em torno das nossas famílias, possa ser profunda. E que ela realmente nos motive a mudar as nossas atitudes para que consigamos encontrar a paz com esses indivíduos que ainda se encontram em nossas vidas, esses desafetos que precisam deixar de ser desafetos. Ficamos por aqui, agradecemos a presença de todos. Se você gostou, deixe seu like, dê sua curtida, compartilhe nos seus grupos de WhatsApp, mande para os seus amigos, mande para aqueles parentes que você sabe que têm problemas, para as pessoas que têm problemas nas suas famílias. Vamos discutir esse tema. Se inscreva no nosso canal, compartilhe no Face, no Instagram, nas suas redes sociais como um todo. Vamos expandir essas reflexões. Porque só assim a gente consegue mudar alguma coisa nas nossas vidas. Até amanhã, se Deus quiser.